Vamos começar a nossa entrevista aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Olá, prefeito, forte abraço, uma excelente tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, Éder? Um abraço a você, Edson, um abraço aos nossos ouvintes que estão acompanhando. Até me desculpa o atraso aqui nosso. A gente estava numa reunião importante para discutir uma série de coisas, programas, questões relevantes aqui da administração. Mas nós estamos aqui agora nos microfones aqui da Pop para estar conversando com o nosso ouvinte em casa e levando as informações. Muito bem, prefeito, vamos falar sobre esporte, sobre Supercopa. Eu sei que a gente tem o coordenador da área, a gente, se Deus quiser, vai conversar logo aí com o Piranha sobre esta competição, mas a gente percebeu que o prefeito esteve presente aí nas praças esportivas, principalmente lá no estádio Ciro de Campos, motivou aí a garotada de Taquarituba. Eu gostaria que o prefeito falasse pra gente sobre a participação de Taquarituba e também sobre a competição no geral. É importantíssimo. Eu vejo que a Copinha ela já se transformou num evento do município, faz parte do calendário do município. Até enaltecer aqui o trabalho do nosso coordenador de esportes, o Sérgio Sá Piranha, vereador licenciado, teve à frente aí da pasta, né? Está à frente da pasta e passou essas questões da Copinha. Então, a Copinha ela teve 80 times. Você vai desculpar aqui, ó. À vontade, prefeito. Se quiser uma aguinha, é bom. Eu vou fazer o seguinte, lá na frente lá, tem um lugarzinho lá, se abre a porta, se o prefeito puder... Eu já vou lá pegar. Vai lá? Deixa eu terminar essa parte aqui, que é importante, que você colocou a Copinha, a gente precisa falar da Copinha. 80 times, foi a maior participação já feita, então ficou alojado vários times e teve toda a participação. Isso que é importante, as crianças, né, adolescentes, eles fomentam o comércio local, muita movimentação. A gente teve poucas intercorrências ali também, né? Eles ficaram alojados nas escolas. Quero agradecer ao coordenador da educação, o Kleberson, que fez todo um trabalho aí para disponibilizar esses locais, juntamente com o Sérgio, com o Piranha. Então o pessoal funcionou bem a Copinha. E claro, teve presente sim, Edson, porque é importante a gente estar junto lá com a população, né? A população compareceu em peso para torcer pelos atletas. Taquarituba avançou bastante, chegou até nesse domingo na final, né? Uma pena que um gol lá, e o futebol é isso, né? Teve um gol do adversário e acabou o pessoal não conseguindo lá, ficando em segundo lugar. Mas a Copinha movimentou, são muitos times e dá muito trabalho, viu? Pelo que eu percebi, acompanhei junto com o Sérgio, conversando todos os dias. Dá bastante trabalho, a gestão, quando você cria as coisas, quando você faz, né, um evento, por exemplo, a demanda é muito grande. Mas claro que a gente faz isso não é pra gente, isso é pra população de Taquarituba e fazer com que Taquarituba seja conhecida nesse cenário, porque tinha muito olheiro também. Tinha olheiro de vários times aí, times grandes. Os olheiros, eles vêm para olhar os meninos que estão treinando, e pode surgir talentos aí, peneirar aí talentos. Como é o caso do atleta de Taquarituba que jogou a final da Copa São Paulo, o Kelvin, né? Isso, o Kelvin, que é do Cruzeiro. Que é do Cruzeiro, taquaritubense, né? Passou pelas categorias de base de Taquarituba e disputou a final lá contra o Corinthians. Tá vendo como é que é isso aí, ó? Isso aí é importantíssimo, é um menino que pode, talento, ele pode avançar, né? Então, isso que é legal, e a Copinha também tem essa questão, né? Os pais e as mães ficam bastante envolvidos, porque é a chance, muitas vezes, de um talento que está ali jogando ser revelado. Legal. Prefeito, a gente recebe participação aqui pelo nosso zap, pelo 14998237378. Quem está com a gente é o Zanata. Ele está fazendo uma pergunta aqui, prefeito. Pode mandar. Boa tarde, senhor prefeito. Estamos em ano de eleições municipais. O prefeito irá apoiar algum vereador que votou sim para sua cassação? O prefeito vai apoiar vereador que votou pela cassação, prefeito? Eu penso o seguinte, primeiro eu vou dar um abraço para ele é bastante participativo aí dos grupos de WhatsApp. Eu vejo da seguinte forma, o Edson, sabe quando uma pessoa se candidata, seja um cargo de vereador, eu já fui vereador, ou no caso agora eu estou com um prefeito, quando a pessoa se candidata, Edson, a pessoa ela tem que ter o seguinte, ela tem que pensar que ele é o servidor número 1 do município.
seja ele vereador, são 11 vereadores, ou seja, o prefeito, o vice-prefeito, eles são servidores que são autoridades escolhidas pelo povo. E eles são o servidor número 1 do município. Então ele tem que colocar a cidade acima de qualquer coisa, acima de qualquer briga, acima de qualquer problema. Eu sempre gosto de comparar isso, eu vejo que as coisas, cada dia na nossa vida é um dia, são capítulos. É como se fosse um livro em branco que a gente está escrevendo ele. Então vira a página, você escreve outro dia, como se fosse um diário. E tem coisas que acontecem na vida da gente. E a gente tem que enfrentar os obstáculos. Ninguém pode falar da outra pessoa se você não está calçando o sapato dela. É muito fácil as pessoas que estão, por exemplo, do outro lado do celular, ou do outro lado do computador, ou você que está me ouvindo agora, você está na sua casa, no seu trabalho. É muito fácil as pessoas fazerem julgamentos, mas eu quero ver calçar o sapato da outra pessoa. Eu, como político, que é o caminho que eu escolhi, desde quando eu fui vereador e agora prefeito, eu escolhi fazer a defesa da população. Então eu não posso me prender a essas questões lá atrás, o que aconteceu, né? E claro que isso me afetou. É claro que me afetou. Quando eu vou em entrevistas de rádio, eu falo, porque você não tem como apagar o passado. E não, pintou a pergunta aqui, prefeito, eu acho que isso vai, durante alguns anos aí, vai surgir bastante, né? Claro, porque você não tem como apagar o passado. O que acontece, Edson? Uma cassação no município, você tirar um prefeito legitimamente eleito, democraticamente eleito, escolhido pela população, né? Você tirar o prefeito, ainda mais como foi, né? O tema né, o intuito, né, como foi a denúncia, por exemplo, que foi absurdamente uma coisa criada, artificial, né? A gente nunca fez nada de errado. Como foi. Então é um absurdo isso. Então a população, claro que a população vai se lembrar disso que aconteceu. Então cabe a cada um, a cada eleitor, né? No caso hoje morador, mas que vão às urnas daqui a algum período, cabe a eles fazer esse julgamento, porque quando está você na frente da urna não existe pessoas, não existe questões, é você na frente da urna para você fazer a sua escolha. E ninguém vai fazer uma escolha, Edson. Eu nunca vi uma pessoa no dia da eleição triste. As pessoas sempre estão animadas no dia da eleição, estão com um sorriso, quem vai cumprir o seu dever como cidadão. Porque as pessoas vão justamente porque você está fazendo uma procuração. Quando você está indo numa urna, né, uma eleição, você está dando uma procuração. Você está dando uma procuração para uma pessoa representar você. Prefeito, no caso, a gente percebe que existe uma aproximação, não sei falar se é do prefeito com alguns vereadores ou se é de alguns vereadores com o prefeito. Deixa eu destacar aqui, o doutor Ricardo Almeida é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Taquarituba. Se o prefeito continuasse cassado, ele seria aí o prefeito. Gostaria que o prefeito Éder explicasse mais pra gente essa situação. Tinha uma questão aí de novas eleições também, mas o doutor Ricardo Almeida foi prefeito aí por alguns dias e agora tem, pelas informações que a gente recebe aí, essa aproximação de vocês dois. O que o prefeito Éder poderia falar aí pro nosso ouvinte? Como que surgiu essa aproximação? Primeiro, Edson, que eu tenho que ter um respeito muito grande, né, pelas pessoas que fazem parte dos poderes. Então, o doutor Ricardo, ele é o presidente do Legislativo, né? Ele é presidente da Câmara. Então, ele representa ali, os vereadores elegeram ele, uma votação interna dos vereadores, elegeram ele presidente da Câmara. Então, ele tem ali ele representa um poder. Então, e eu represento outro poder, que é o Executivo. E existe o Judiciário. Então, os três poderes precisam conviver em harmonia, né? Eles estão independentes, cada um tem sua atuação, mas eles precisam conviver em harmonia. Então, eu parto dessa premissa. Por isso que eu respeito muito a figura do presidente, né? Independente das questões lá atrás que aconteceram. Eu até acho, Edson, hoje fazendo uma linha do tempo ali, eu acho que é o seguinte, eu acho que ali surgiu pessoas, até pessoas externas da Câmara, não vou citar nome aqui para não ficar chato, né? Mas depois as pessoas, o que eu vou dizer, eu vou dar dicas para as pessoas. As pessoas têm aí áudios. Era um grupo que participava, que estava
arquitetando esse afastamento nosso, né? E essas pessoas então convenceram vários vereadores. Elas convenceram. Ela falou, gente, olha, vocês não estão contentes aí com o prefeito? Isso por questões de poder, né? Tem nada a ver com a população fez sua escolha, tanto é que a população ficou contra isso. Se você pegar as pesquisas da época, a população é totalmente contra cassação de prefeito, essas coisas, a não ser que haja uma coisa absurdamente grave, né? Agora, a população é contra. Mas tem pessoas que são muitas vezes contaminadas pelo poder, querem o poder a qualquer custo. E aí, essas pessoas externas ali, juntamente com alguns vereadores, falaram, vamos afastar o prefeito. E aí, culminaram, fizeram esse processo todo de cassação. Por exemplo, o presidente da comissão processante, que foi o primeiro secretário porque no dia teve um sorteio, tem vereadores que declinaram, que não quiseram participar disso. Quando a comissão processante foi instaurada, são 3 vereadores que fazem parte. Então a gente tinha um membro, que era o Sérgio Sá, que foi o sorteio, ele decidiu ficar, porque tinha experiência ali. Não estou dizendo que os outros não são inexperientes, não é isso. Mas ele já tinha vários mandatos, então ele resolveu participar. O relator, que foi o Rodrigo, né, Politório, relator da cassação. O relator é que faz o andamento, o relatório final. E o presidente que comanda os processos, que foi o Virgílio. Então eles foram sorteados, eles aceitaram ser e tocaram esse processo, né, que culminou depois na cassação. Já cartas marcadas, não tinha defesa, a gente fez a defesa, né, seguimos todos o rito, todos os passos, fizemos a defesa. E aí foi lavrado o decreto legislativo, decreto de afastamento, e o Ricardo, que é o presidente da Câmara, no caso, assumiu como prefeito por 3 dias e meio. E aí exonerou todo o pessoal nosso, colocou outro pessoal, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Se você pegar uma linha do tempo, você já sabe disso, né, que esse a gente colocou. Agora, o que eu vejo, Edson? Eu vejo o seguinte, as pessoas vão fazer o debate disso, não tem como fugir das coisas, né? Mas você não guarda a mágoa do Dr. Ricardo? Assim, a gente, como o Éder como ser humano, como pessoa, o Éder ser humano, pessoa, ficou muito triste com isso que aconteceu. Porque inevitavelmente afeta a gente, Edson. Minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, né, meus parentes ali que acompanharam isso, eles viram o sofrimento nosso. Você está sendo acusado injustamente. Foi uma coisa artificial, criada. E a regra é essa. Tem os votos para afastar, acabou. Né? Vou afastar o prefeito por qualquer coisa. Se tiver os votos, afasta. Isso está escrito na Constituição. É o decreto que versa sobre afastamento de pessoas de ente público. Então não adianta. Era carta marcada, não tinha o que fazer. A gente fez a defesa, né? Nosso advogado veio, fez a defesa. Como as pessoas acompanharam. Aquela live, ela deu mais de 1.000 pessoas. 1.100 pessoas ela chegou. A região acompanhando, todos os taquaritubenses acompanhando, a região nossa acompanhando, vendo o que está acontecendo. E não concordando com a injustiça que é. Porque, sabe por que as pessoas sentem uma injustiça disso, Edson? Porque as pessoas veem a dedicação nossa. É difícil eu tô aqui no microfone, eu falando de mim, nem é correto isso. Quem tem que falar é o povo. Mas as pessoas veem a dedicação que é o nosso mandato com as coisas, não é? Eu, quando eu tô num projeto para desenvolver algo, eu vou de cabeça. Então, eu decidi ser vereador, decidi ser prefeito, é para cair de cabeça e tentar resolver os problemas da população. E Ricardo Almeida está com você. Nós temos conversado, é essa parte que eu ia chegar, né? É importante isso. Eu falei agora que a gente respeita muito a figura do presidente da Câmara pela sua importância, né? Um poder legislativo constituído, eleito pelo povo. Então eu respeito muito todos os vereadores, mas a gente está colocando a questão aqui do presidente. E a gente tem feito conversas, isso é importante, porque a gente tem que dialogar. E o que são as conversas? Quais são os temas das conversas? Projetos importantes para o município, projetos que o executivo enviou e vai enviar para a municipalidade para resolver as questões. Então nós tocamos nesse assunto. Também falamos a respeito, porque o nosso mandato, né, vamos dizer assim, ele vai até o final do ano. E nesse ano existem eleições municipais. Então isso também são temas que a gente acaba conversando, fazendo discussões sobre isso. Eu acho que isso é importante, é um tema. Não vou dizer que a gente não conversou isso a gente conversou. Então tem assim esse canal aberto. E eu fico muito contente porque
é o que o pessoal falou, e até a própria provocação aí do internauta. Eu acho também, Éder, que... O internauta colocou... Eu acho que alguns políticos, né, que... não sei se eu posso dizer que estavam do outro lado, mas que querem, né... que querem essa aproximação aí com você e tal, com o seu mandato, querem também, né... querem um espaço maior na política de Taquarituba, querem um crescimento, tal. Alguma coisa que eu ouvia lá no passado. Não, a gente não tem muito espaço aqui em determinado grupo, né? E você falou do internauta aí, a gente avançou na sua resposta, mas o Zanata, ele mandou pra gente aqui, ó, parabéns pela resposta, foi muito educado e um abraço também. Prefeito? Obrigado. Assim, muitas vezes a gente está nas redes sociais e às vezes surge uma fala ou outra e a gente não quer. Eu não quero polemizar as coisas, Edson, sabe, com ninguém. Entendam isso, população, pessoas, especialmente aqueles que gostam mais da política, porque o eleitor, o morador de Taquarituba, o morador, ele não está nem pensando em política. Quem pensa bastante em política são os próprios políticos. As pessoas, no geral, estão preocupadas com outras coisas. Está preocupado em levar o filho para a creche, está preocupado em organizar suas finanças, né? Pagar suas contas, o mês, a rotina das pessoas, né? Tem que visitar um parente, eu estou preocupado com isso. Cada pessoa está preocupada com o seu cotidiano, com o seu trabalho, com a sua função, com a sua família. As pessoas não estão pensando em eleições, né? Até porque está longe. E esse tem que ser o foco. O que eu tô pensando nesse momento, Edson? Eu tô pensando em entregar as coisas que a gente prometeu. Agora mesmo de manhã eu tava lá na obra, que é a ligação Pedro Barro Santa Rita. Nós vamos soltar um vídeo daqui a pouco. Essa obra tá ficando fantástica. Inclusive eu peguei o depoimento de um morador que tava ali observando, ele tava de bicicleta ali, um senhor, e ele tava observando. Eu falei, posso gravar um depoimento do senhor? Falou, pode, porque eu nunca vi isso, eu nunca vi uma estrada de concreto. Então, ó que legal, as pessoas estão notando o que está acontecendo no município. As pessoas estão notando as coisas. De manhã mesmo, ontem, eu gosto de ir a pé para a prefeitura, parei no ponto de ônibus e as pessoas falaram, poxa, prefeito, que legal que você está aqui, ó. Tô pegando tarifa zero, que é gratuito. Eu vou lá para a Vila São Vicente agora. Então, isso que é legal, as pessoas estão vendo o que está acontecendo no município, a transformação que está acontecendo no município, né? As ruas, as obras, as pequenas obras, as grandes obras, né? Os programas. Agora o pessoal vai voltar às aulas. Então você que é universitário vai pegar o seu ônibus de graça, né? O tarifa zero é de graça. Acabei de citar aqui, né? Conversei esses dias com pessoas também que relataram sobre a merenda das escolas. Tá voltando agora o ano letivo, vamos entregar os uniformes. Acabei de falar com o coordenador da educação, o Cleberson, o cronograma dos uniformes. Eu sempre quero o que eu quero, Edson, é o seguinte, administrar, tocar as coisas que a gente prometeu e as pessoas vão fazer seu julgamento. Agora, com relação aos internautas, eu sei que tem um ali que gosta são chamados puxadores de conversa. Então, os grupos de WhatsApp como é que funciona um grupo de WhatsApp, população? Tem lá 300 pessoas, 400, 500, hoje o WhatsApp permitiu até mais disso, 600 pessoas, e tem sempre os puxadores de conversa. Então sempre tem 3 ou 4 lá, 5, 6, eles jogam a informação e puxam a conversa. E a maioria fica só observando. Então funciona assim o grupo de WhatsApp. Quem tem tempo de ficar no grupo? Eu gosto de acompanhar os grupos de WhatsApp, mas não é sempre que eu consigo acompanhar, né? Mas se eu tô lá conseguindo acompanhar, eu até debato, converso, coloco a minha mensagem lá. Os meus assessores direto, Edson, eles não gostam que eu fique no grupo de WhatsApp, eles falam assim, prefeito, você é prefeito, você não tem que ficar conversando com pessoas ali e tal. Eu discordo, eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas, porque eu não faço distinção entre o virtual e o real, Edson. Prefeito, eu vi uma conversa sua no grupo de WhatsApp dos funcionários, né, dos servidores públicos municipais de Taquarituba. Você tá lá também? Tô lá também. Eu não falo, acho que eu falei uma vez só lá, né? Você é os observadores. Eu sou observador, mas não observador frequente. Certo. E no caso eu vi, né, uma resposta sua lá sobre salários, né, sobre vencimentos dos servidores públicos municipais, database, prefeito, e pela resposta que o prefeito deu, não tem mudança, prefeito? Assim, a gente fez algumas mudanças, Edson. Você viu a resposta que eu dei lá pro pessoal? A database, por exemplo, nós conseguimos encurtar em um mês, né? Nós temos a volta da Câmara. Tinha anos anteriores ali que era abril que era feito o aumento pro servidor, né? Por quê? Porque tem todo um cálculo da database, paga depois para pagar no mês seguinte. Dá o aumento aqui para ele já entrar no mês seguinte. Nós conseguimos encurtar um pouco isso. O prefeito anterior,
né? Eu tenho que ser justo com as coisas. O prefeito anterior também fez isso. Ele tentou há alguns anos ali encurtar também, e eu também segui essa linha. Então, não dá para dizer assim que a gente não alterou a database. A gente conseguiu encurtar em um mês, né? Então, agora a Câmara está voltando à sua atividade, nós estamos vendo isso. Nós temos que tomar um cuidado com a questão de majoração. Você dá um aumento majorado, por exemplo, você tem que tomar cuidado com isso por causa da própria... Qual que vai ser o percentual, prefeito? Então, a gente está discutindo isso ainda, junto com a equipe nossa de planejamento e finanças, para ter certeza, para ter tranquilidade, porque você tem que tomar cuidado que a gente está no ano eleitoral também. Então, tem essas questões também que influenciam esse projeto. Mas a população pode ficar, aliás, o servidor público municipal, ele pode ficar despreocupado, tranquilo, porque eu estava vendo a série histórica dos aumentos que foram concedidos. Eu estava vendo isso, Edson. Eu entrei em 2021. 2021, a gente não pôde dar, por quê? Porque tinha a lei 173, a lei do Covid, que impedia você dar qualquer tipo de remuneração para o servidor público, seja ele estadual, no caso dos governos, federal e também o municipal, os prefeitos. Então a gente era impedido. Depois de 2022, nós temos 12%. 2023, 10%. Então o maior aumento foi o nosso. A gente colocou isso, até, por exemplo, superando o servidor tem muita lembrança do prefeito Itavico. Então, o servidor tem uma lembrança boa ali. Eu converso com alguns servidores, eles falam, né, na época do ex-prefeito Itavico, a gente teve um aumento ali que ajudou a ter um pouquinho de aumento real, porque o servidor público ele vem tendo uma defasagem ao longo dos anos. Eu também fui nessa linha de tentar a gente restabelecer um pouco essa perda salarial que eles tiveram. Prefeito, então a gente vai acompanhar esse caso aí. E deixa o seguinte, mais uma coisa, prefeito, a gente está recebendo vereadores aqui no Pop News. Eu vi que você... Já entrevistamos o Zé Butina e também o Bruno BBC. Enviamos convite pro Thiago Duzotti. Atenção, meu amigo Márcio esses dias estava falando para mim assim, Edson, tem que falar e por que os vereadores não estão indo, se já foram feitos convites. Então, o Thiago Duzotti me disse que não vai dar entrevista porque ele está se afastando da política. Ele tá dizendo, ele me falou hoje por telefone que ele é quase um político aposentado, alguma coisa nesse sentido. O doutor Ricardo Almeida não me deu resposta ainda, o Politori também não me deu resposta. Deixa eu ver quem mais aqui. Conversei também com o Toninho do ônibus, o Toninho falou que vai conversar pessoalmente comigo para ver se a gente agenda. A Flor falou que tem compromisso na escola, mas que vai ver aí a possibilidade de a gente agendar uma entrevista com ela. E a gente tratou, prefeito, nessas entrevistas todas aí, todas são as duas que nós fizemos, né, com os vereadores, sobre a questão do vice-prefeito. Então, eu acompanhei um pouquinho. Tem como responder pra gente, prefeito, em 30 segundos, se for possível? Sim, eu acompanhei as entrevistas, parabéns aí pela condução, parabéns aos vereadores também que vieram aqui para falar, e também, claro, aos outros vereadores que aí estão avaliando, estão sendo convidados. Eu acho importante, né? Quem é figura pública, quem tem um cargo, e esse cargo você tem que falar com a população, é importante estar aqui. Eu faço isso com muita frequência, por quê? Porque eu quero deixar você informado. Agora, com relação à discussão de vice, Edson, eu passei por uma fatalidade de não ter o vice, né? No caso, lá atrás a gente disputou a chapa, né? E a gente teve esse problema, o Zé Veiga, infelizmente, Covid, fica na memória das pessoas. Infelizmente, isso foi uma fatalidade que a gente acabou tendo durante o mandato. E, claro, faz falta pra gente, porque a cidade tem muitas coisas para cuidar. Agora, com relação à escolha, né, de vice, isso é uma coisa assim que a gente está deixando para as pessoas que fazem parte mesmo do grupo político, as pessoas, não só o grupo político, mas a própria sociedade mesmo, fazer as suas análises. Mas tem um preferido, prefeito? Não, olha, não tenho preferido. Tem um preferido, hein? Eu vi que o prefeito deu um sorrisinho aí, tem um preferido, não tem? Eu vejo assim, eu vejo que o pessoal tá trabalhando, eu vejo, por exemplo, bastante vontade, ele já conversou comigo em várias conversas, o Sérgio Sal Piranha, né? Ele já conversou isso comigo, eu vejo com bons olhos também, claro, porque